Alô pessoal, Shalom. Estamos mais uma vez juntinhos, né? Neste vídeo, que também é um material muito rico, muito grande, mas nós vamos trabalhar nele de uma maneira muito sucinta. Bom, meus queridos, eu quero falar das promessas do Eterno para seu povo. Nós sabemos que tem 4 promessas peculiares que o Eterno separou para o seu povo. A primeira promessa foi fazer de Israel uma propriedade peculiar, né, que pudesse identificar e ser identificado como povo de Deus, separado das nações. Em Êxodo 12, 48 e 49 diz: a mesma lei serve para aqueles que vivem em nosso meio. Então, a primeira visão do Eterno é separar um povo. E a sua segunda visão qual seria? Era fazer de Israel o reino de sacerdote. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Né? O povo separado, que havia uma provisão dupla, tanto do sacerdócio como do reino, principalmente Israel. O Eterno seria o seu rei, que reinaria sobre Israel. A sua terceira questão é fazer de Israel uma nação santa. Êxodo 19, versículo 6. A promessa estava no sangue de Yeshua, que seria aplicado no coração do homem, livrando-o, limpando e resgatando ele do pecado. A quarta seria a cura divina, que era a promessa do Eterno em Êxodo 15, 20, que fala que o Senhor é o Deus que sara. Ou seja, através da nação de Israel, todas as nações do mundo irão ser saradas. Mas eu queria colocar um ponto nessa questão. A igreja evangélica, ela pega essas 4 promessas de olho na palavra de Pedro e diz que é para a igreja, né? Nós somos, não, amado, me desculpa que eu vou lhe falar, esta promessa é para Israel. Esta promessa não é para o gentio. É necessário você entender que as promessas de Israel não é as mesmas promessas para a igreja. As promessas da igreja estão na boca de Paulo, através das cartas paulinas. Mas todo o conteúdo do texto sagrado, principalmente a antiga aliança, está se referindo a Israel. Quando ele fala da mulher, da prostituta, da noiva, da esposa, ele está se referindo a Israel. Bom, mas aí há um lado humano dentro desse questionamento. São os mandamentos, né, que é a carta magna do reino, que é uma constituição celestial pronta para ser usada aqui na terra. Isso é muito importante você poder perceber essa questão. Os mandamentos é a carta magna. E qual é o segundo lado humano? Os estatutos ordenados e constituídos pelo Eterno, que é a lei civil. Então você ouve alguém pregando dizendo que a lei não existe mais, a lei foi abolida. A lei civil, ela foi elaborada para que o povo andasse em retidão e através desta lei as pessoas pudessem ter o entendimento daquilo que podia e daquilo que não poderia fazer. Um povo sem lei é um povo sem comando, é um povo sem razão, é um povo ignorante. A lei nos constitui a disciplina e ao conhecimento. E a terceira questão são as instruções religiosas concernente ao tabernáculo e seus serviços sacerdotais. Perceba que nós temos 3 lados humanos. Nós temos os mandamentos, nós temos o estatuto civil e temos o estatuto religioso, quando ele estabeleceu para o seu povo o tabernáculo. Agora, interessante, queridos, quais são os propósitos das alianças? Você sabe que tudo dá um propósito na vida. Nada é por acaso. Mas o Eterno, ele faz alguns propósitos. E nesta tarde eu vou citar 6 propósitos que o Eterno estabeleceu para o seu povo. Primeiro,
A aliança edêmica é a promessa que é somente para a mulher, e esta mulher, em Gênesis 3, diz que dela nasceria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Esse texto ele é muito interessante, porque mulher não tem semente. A semente é do homem. A mulher ela ovulua, ela não tem semente. Mas o Eterno lhe constitui que ela tem uma semente. E a semente é aquela que virá para esmagar a cabeça da serpente. A segunda aliança, ele fez com Noé, ao mundo dos homens, não regenerados, os homens que buscavam o conhecimento para se tornar igual ou maior do que o Eterno. E ali o Eterno vai, confunde e destrói a visão de Babel. Amém? Nós temos a terceira aliança, que é a aliança com Abraão, que é chamada aliança abraâmica. O que essa aliança abraâmica nos traz? Nos traz o nascimento do seu povo e o crescimento e o poder sobre as nações. O nascimento da nação de Israel, que era o seu povo, que seria e foi constituído pelo Eterno. A semente de Abraão trouxe essa nação, e através dessa nação, todas as famílias da terra. Nós temos a quarta aliança, que é a aliança mosaica. Êxodo 19, 32. Os filhos de Abraão, que é da carne de Jacó, e os filhos de Israel. São duas dualidades espiritual, e outras são seguidores da fé. Uma tem uma visão espiritual e os outros são seguidores da fé. Como nós entendemos estes dois pontos? É interessante, porque aqueles que seguiam não eram aqueles mesmos que tinham fé na promessa do Eterno. Mas por ser separado e escolhido, eles também teriam direito à mesma promessa. Mas o seu vínculo seria totalmente diferente, que seriam aqueles vinculados a Jacó, que são os da fé, e os seus filhos, que são os seguidores dos filhos de Abraão pela fé. Nós temos a quinta aliança, que é com Davi, que é a fidelidade de Deus e a infidelidade dos homens. É a paciência e a geração de 1000, o erro de Saul, o seu patriarca, e a grande falha e o homicídio de Davi. Davi, ele foi separado, foi constituído, mas estava cheio de situações pendentes ao Eterno. Depois este homem se torna segundo o coração de Deus. E a sexta aliança, é a nova aliança da promessa do Filho do Rei, o Filho do Homem, aquele que viria para libertar Israel da opressão que tinha sido estabelecido em Israel por causa da idolatria, do paganismo. Querido, vocês têm uma ideia, nesses 400 anos de silêncio, o povo se contaminou, o povo passou a adorar o Deus Beca, o povo estava totalmente fora de controle. As pessoas esqueceram literalmente das promessas do Eterno, a promessa que foram dadas a seus pais, esqueceram. E Deus levanta um homem chamado Macabeus, que dá um levante espiritual em Jerusalém e leva o povo a se voltar para o Deus de Israel. Por isso que esse homem ele merecia uma medalha e o seu livro merecia fazer parte desse cano, porque Macabeus ele ajudou Israel a se libertar do movimento assírio. Os Macabeus ajudou a Israel a ter uma renovação espiritual e se voltar para o Eterno, porque Israel estava sendo conduzido pelos escribas, pelos fariseus. Não tinha controle. É por isso que os fariseus faziam o que queriam, porque eles eram aqueles que tinham conhecimento da lei. E Yeshua vai e começa a quebrar toda essa legalidade e mostrar para aquele povo que o Deus de Israel era o único Deus que tinha poder para mudar todo aquele questionamento que havia naquele lugar. O legado de Yeshua veio para quebrar tudo aquilo que os homens estavam usando como defesa
própria. Isso é interessante, você vê isso em Hebreus, no capítulo 9, e em Gálatas, no capítulo 3. Você vai entender o que eu estou falando. Mas aí existe o grande pecado de Israel. O pecado de Israel no deserto, qual foram? Eu tirei 4 pecados de Israel no deserto. A adoração ao bezerro de ouro, Êxodo 32. A cobiça pela carne, número 11. Né? Resistir em não querer entrar em Canaã, números 14. E Moisés que fere a rocha. São pecados que feriram o coração do Eterno. Por isso que ele disse que nenhum daqueles que saíram do cativeiro herdaria a terra prometida. Não colocaria os pés na terra prometida. Por essas 4 falhas. Olha quantas falhas nós temos. Olha quantas falhas nós temos cometido e achamos que não tem nada a ver. Isso é natural. Cuidado, meu irmão, com aquilo que você faz, com aquilo que você pratica. Porque este povo, o povo da promessa, o povo do Eterno, não entrou na terra prometida porque se contaminaram. E hoje é o que nós estamos vendo nas igrejas, a contaminação da apostasia no meio do povo. Precisamos olhar para os nossos corações e nos retratarmos com o Eterno, se quisermos entrarmos na terra prometida. Há outro pecado do povo de Israel, que é a terra da promessa. De repente começou a predominar o quê? A idolatria. Depois começaram a pedir um rei. Depois ele já não mais obedecia aos sacerdotes. Depois eles começaram a adulterar. O ódio predominou sobre o coração do homem. Davi pratica o homicídio. Davi faz coisas erradas. A idolatria de Salomão. O adultério de Jeroboão. A impiedade de Roboão. A idolatria, né, de Salomão. Então nós percebemos que Israel estava totalmente fora de si. Tinha perdido o quê? A referência. Tinha perdido a referência de um Deus invisível, mas real, que era o seu Deus, que o separou e que o criou para seu louvor. O terceiro pecado de Israel foi no cativeiro, né? Onde o povo foi contaminado na Babilônia. Esqueceram da promessa do Eterno e passaram a viver segundo aquilo que lhe apraz ao seu coração. Esqueceram das promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esqueceram do sacrifício de Davi. Esqueceram da riqueza de Salomão. Já passaram a não ter mais temor, nem tremor, porque vieram totalmente contaminados de Babilônia. Se desenfrearam com outros deuses, se prostituíram com outros mandamentos e se afastaram do caminho do Eterno. Mas tem mais uma, que é a restauração. Israel não aprendeu parcialmente a ligação do cativeiro. Eles voltaram e afastando-se do Senhor e tornando-se apóstata da fé. Esses 70 anos de cativeiro, eles não aprenderam. Mas com todos esses erros que nós mencionamos de Israel, Israel é a mina dos olhos do Eterno. Eu quero mais uma vez chamar a atenção a esse texto. Todos os mandamentos que você encontra nas Escrituras Sagradas não está direcionado à igreja, mas está direcionado a Israel. Existe a teologia da substituição, que tem mudado todos os preceitos estabelecidos pelo Eterno, tirando Israel, neutralizando Israel e beneficiando a igreja. Isso é pecado diante do Eterno. Porque assim como tem os mandamentos para o homem, os mandamentos para a mulher, os mandamentos para o templo, os mandamentos nacional, os mandamentos civis, também há as promessas da igreja e as promessas de Israel. Israel foi chamado
e escolhido para ser um povo santo, sacerdote, para a glória do Eterno, não a igreja. Preste minha atenção. A igreja está vinculada nas palavras estabelecidas por Paulo, a qual Paulo foi escolhido para ser pastor dos gentios. Mas cabe a Israel a sua promessa. Você, meu irmão, que é antissemitista, que tem negado a totalidade e a paternidade de Israel, cuidado, porque a promessa do Pai, ela não volta, ela não pode ser revogada. Mas talvez você questione, mas eles rejeitaram. Sim, fizeram milhares de coisas erradas. Mas a palavra diz que nos últimos dias o seu povo se voltará e reconhecerá que aqueles que eles rejeitaram, Yeshua, o Mashiach, ungido de Israel, é o Filho do Eterno que veio para lhe salvar e lhe trazer as promessas estabelecidas pelo Pai. Que o Eterno Deus de Israel te abençoe. Pegue esse vídeo, compartilhe, entre em uma sala de debate, reúna os seus colegas da igreja, de outras denominações, escuta, pesquise, estude, porque Cristo te esclarecerá. Shalom.